Boa noite. Está no ar a edição número 1 do programa Fogo Cruzado. Programa que a partir desta noite a Rede Bandeirantes apresentará para todo o país às terças-feiras neste mesmo horário. Fogo Cruzado nasce pelo exame e pelo estudo da nossa Constituição vigente, de 5 de outubro de 1988, que atribuiu ao Congresso Nacional amplos poderes. Poderes que o Congresso, nas constituições anteriores, quaisquer que tenham sido, jamais teve. O Congresso hoje dá a palavra final sobre vários assuntos que antes eram resolvidos exclusivamente pelo Poder Executivo, além de ter que atuar corresponsavelmente, conjuntamente, na solução de outros. Daí, portanto, amigos, a necessidade de que esse programa traga aqui, a cada semana, deputados e senadores, que no plenário do Congresso Nacional debatem as suas teses, defendem ou criticam planos e, enfim, criam aquilo que se chama o contraditório, que é o essencial no poder legislativo. É a liberdade de ideias, a liberdade de expressão e um esforço conjunto em nome dessa liberdade, da defesa de direitos, da busca do bem-estar social de toda a nação. Eu recebo hoje, com muito orgulho e com muito prazer, algumas figuras altamente expressivas da Câmara dos Deputados que concordaram em estar conosco nesse programa de abertura. Apresento aqui, logo à minha direita, o deputado César Maia, recém-ingresso no PMDB, Sua Excelência é economista, professor de economia, foi secretário da Fazenda no Rio de Janeiro no primeiro governo de Brizola. Logo aqui à minha esquerda eu tenho exatamente o líder do governo, o homem que tem a seu cargo chefiar as forças de apoio, de sustentação à política do governo Collor, que é o advogado, contador, empresário rural, Humberto Souto, já no seu 5º mandato, tendo exercido até a presidência da Câmara. À direita eu trago também o deputado Francisco Dornelli, do PFL do Rio de Janeiro. Sua Excelência também professor, servidor público, como gosta de acrescentar a sua biografia, tem mestrado e doutorado de economia na Universidade Federal do Rio de Janeiro e foi ministro da Fazenda em 1985 no governo Sarney. E completa agora esta equipe o deputado Aloysio Mercadante, pesquisador, professor, assessor econômico do PT de São Paulo. Ele também tem o mestrado e doutorado de economia pela Unicamp, por uma destacada Universidade de Campinas. Prazer em recebê-los aqui no programa e dentro de pouco abriremos, não vou dizer as hostilidades, mas vamos abrir os debates. Antes disso, entretanto, o telespectador vai travar contato com uma matéria especialmente feita pelos nossos companheiros da Rede Bandeirantes de Brasília, naturalmente com a figura tão identificada e tão querida dos telespectadores de Luiz Gutenberg, e assim toma um pouco de contato sobre o que é o Congresso Nacional. Niemeyer inventou formas perfeitas para harmonizar, através das linhas da arquitetura, uma instituição dividida por natureza, contraditória por sistema e que cumprirá tanto melhor o seu papel quanto mais exponha e resolva as diferenças, desajustes, desencontros e injustiça da sociedade brasileira. O Congresso Nacional é o templo da saudável religião do fogo cruzado, a começar por sua vida rigorosamente dupla, expressa na dualidade geométrica das suas formas. Das duas casas do Congresso Nacional, o Senado é côncavo, a tigela virada para baixo, como as pessoas simples o descrevem com perfeita imaginação. A Câmara é convexa, tigela para cima, para ser capaz de abrigar o maior número de membros, 503 deputados, enquanto que o Senado tem apenas 81 senadores. Por aí começam as diferenças. O primeiro fogo cruzado. Com apenas 3 representantes por estado, o Senado representa a federação. Todos os estados são iguais, enquanto a Câmara representa a população, o povo, proporcionalmente ao número de habitantes. Enquanto o estado menos populoso, Roraima, tem 8 deputados, São Paulo tem 60. No entanto, há brasileiros que valem mais eleitoralmente do que outros. Enquanto em Roraima um deputado representa 11 mil eleitores, em São Paulo cada deputado representa 312 mil eleitores. Uma injustiça brutal, corrigida pela Constituição, mas que ainda não foi posta em prática por falta de regulamentação, que depende do próprio Congresso, que não tem pressa nem interessa em se atualizar pela Constituição. Sinal de fogo cruzado.
os estados pequenos contra os grandes. A grandeza numérica da Câmara dos Deputados e seu caráter de representação popular mostra-se um sinal importante. O presidente da Câmara dos Deputados é o número 2 na sucessão do presidente da República. Depois do vice-presidente, vem o presidente da Câmara. O presidente do Senado é o número 3. Mas, em compensação, quem preside as reuniões conjuntas das duas casas é o presidente do Senado. No entanto, embora presida as reuniões do Congresso, o presidente do Senado não pode ser chamado de presidente do Congresso. Esse cargo e esse título não existem. Parodiando a definição da Santíssima Trindade, pode-se dizer, são duas casas distintas numa só instituição verdadeira. Falta atacar exitosamente estas três frentes. Corrigir os erros, os defeitos. Suprir as omissões e informar melhor a opinião pública sobre a natureza do trabalho legislativo. E também é preciso ter a consciência de que em qualquer regime democrático o poder legislativo, por ser o mais vulnerável, ele é o mais exposto. Por exemplo, ninguém teme o poder legislativo. E os outros poderes são respeitados, mas também são temidos. Tem um poder que é exercido sobre a vida das pessoas quase que individualmente. Além disso, nos outros poderes é comum a conduta corporativa. No legislativo, a conduta corporativa é um suicídio político, levando-nos à conclusão obrigatória de que os defeitos do legislativo são no mínimo iguais aos defeitos do judiciário e do executivo. Mas provavelmente se corrigem mais rapidamente porque são mais expostos, mais transparentes. Nós nos temos empenhado de todas as formas, garantindo exatamente a manifestação do Senado de forma hábil, célere e ágil, para que o Senado, que integra o chamado Congresso dos Novos Tempos, nesta 49ª legislatura, possa realmente corresponder às expectativas da sociedade brasileira. Comparado a um clube de amável convivência pelo senador Jarbas Passarinho, o Senado é a tribuna dos grandes discursos, como os últimos ouvidos aqui, de José Sarney, Darcy Ribeiro e José Eduardo Vieira. É mais fácil haver debate ideológico no Senado sem paixão. Quer dizer, na Câmara também há, mas é com mais uma carga emocional mais forte. Por exemplo, na época da Constituinte, o debate sobre o parlamentarismo foi feito mais no Senado do que porque é mais fácil, é quase um seminário, as pessoas umas ouvem as outras. Como são poucos senadores, cada um tem seu lugar fixo, tem o seu microfone, pode dar a parte à vontade, não tem limitação de tempo, não tem angústia do tempo, então o debate flui mais tranquilamente no Senado. A Câmara é o principal centro de debates e conflitos, o maior e o mais agitado plenário, onde acontecem também as sessões conjuntas do Congresso, o grande palco do fogo cruzado parlamentar brasileiro. Luiz Gutenberg, qual o próximo confronto que vai acontecer aqui? Eu acho que há duas expectativas bem interessantes para o próximo mês. A primeira é a votação da nova política de salário mínimo, enviada pelo governo, e é que a oposição tentará transformar a definição de uma política salarial global, já que o país está sem uma política salarial. A segunda alternativa, que eu acho que será um grande debate, é uma questão interna da Câmara, uma resolução segundo a qual todos os funcionários da Câmara não podem ser parentes de deputados até o 3º grau. É uma resolução para acabar com o nepotismo no Congresso, que é um dos aspectos mais feios, mais gritantes e mais impopulares da vida atual do Congresso Nacional. Muito obrigado, Gutenberg. E ele acaba de sugerir o tema inicial do nosso programa dessa noite, que nós vamos ouvir deputados, alguns que apoiam o governo e outros que fazem oposição ao governo, exatamente sobre isso. Questão salarial, questão do salário mínimo ou uma política salarial global por parte do governo. Mas fica exatamente logo após o comercial. Bem, amigos, Fogo Cruzado vai agora ter o prazer de abrir os debates desta noite com os seus deputados convidados. Mas antes eu gostaria, até por dever de jornalismo, de me dirigir ao deputado César Maia, porque, sabidamente, Sua Excelência está em grande foco nos noticiários atuais, em virtude do fato de haver deixado a sua bandeira do PDT e passado para o PMDB,
onde já se encontra oficialmente instalado. A esta altura, deputado, seu apoio ao plano político do governo, ao plano econômico do governo, eventualmente até ao aspecto social do plano de governo, esse apoio é que concorreu para a sua saída do PDT e a ida para o PMDB, quando o PDT parece cultivar um pouco mais a situação e o PMDB se coloca francamente em oposição? Como combinar as duas coisas? Olha, Blota, em primeiro lugar, é uma coisa interessante essa que você me propõe discutir, porque nas entrevistas que eu dei nesse final de semana, uma pergunta veio sempre. Você está saindo para o PMDB para ir para a oposição? Curioso, porque na verdade o PMDB era visto como um partido mais conciliador e o PDT como um partido de uma oposição mais enérgica. Então, nesse momento, eu acho que pelos fatos, terminou o PMDB ganhando essa característica mais intensa de oposição, que aliás é a minha postura desde sempre em relação ao governo Collor. Porém, Blota, uma coisa que tem que ficar muito nítida, e o exemplo dos países democráticos todos, quando o país vive uma crise profunda, terminal, como é o caso da crise brasileira hoje, a oposição se torna mais cooperativa. Afinal de contas, a quem pode interessar o caos? Quer dizer, essa tem sido a minha marca, fazer oposição com responsabilidade, procurando destacar das ações do governo aquelas medidas que podem ter um desdobramento no sentido da estabilização econômica, da retomada do desenvolvimento com justiça social, que é o que o país precisa. Então, acho que essa discussão tem que ser colocada nos seus devidos termos. O que me parece é que o governo atua muito bem em laboratório, atua, analisa a situação, quando vai para implementar as medidas com um ambiente complexo, com resistências sociais, ele não se sai tão bem quando ele está atuando dentro de laboratório. Agora mesmo em janeiro, ele conseguiu de forma surpreendentemente eficaz neutralizar o sistema financeiro, que é um sócio da inflação. No entanto, qual é o desdobramento hoje? O desdobramento hoje é administrar congelamento, o câmbio defasado, os preços públicos defasados, a política de renda já vai em direção ao impasse. Daqui a 2 ou 3 meses, nós voltamos a essa situação. Se eu atuei de forma cooperativa no mês de fevereiro, em torno daquelas medidas, nada disso me cria constrangimento de atuar de forma crítica nesse momento, quando eu vejo que a condução, o desdobramento daquelas medidas aponta para lugar nenhum. E o PT, deputado Aloysio Mercadante, ele mantém-se sistematicamente em não apoiar, pelo menos. Vem que não colabora, apresenta um aspecto mais crítico do que acaba de aludir o deputado César Maia. Como é que o PT vê essa situação? O PT é uma oposição dura, franca e permanente ao governo Collor. Porque a gente entende que nessa condição, talvez a gente possa contribuir mais, inclusive, tanto para construir a democracia quanto para encontrar respostas à sociedade brasileira. Agora, o fato de nós nos considerarmos uma oposição dura ao governo, porque esse governo tem sido duro com as instituições democráticas e talvez com a própria sociedade, não significa, tem sido muito difícil negociar com esse governo qualquer aspecto substantivo da sua política econômica, da sua política de governo de uma forma geral. Não significa que a gente não tenha a possibilidade de contribuir à construção da sociedade, ao enfrentamento da crise, à valorização da democracia. Tanto é assim que, por exemplo, por ocasião da votação das medidas provisórias desse último plano econômico, o PT apresentou um conjunto de propostas. A proposta da cesta básica, inspirada inclusive no pós-guerra, no Panieri, acho que nós vamos poder discutir isso logo a seguida, que era a primeira questão que o senhor havia levantado, que foi inclusive depois acatada por vários partidos, foi uma proposição do PT. Ao mesmo tempo que nós nos opusemos, fomos uma porta ao pacote econômico, um muro, nós fomos uma porta no sentido de apresentar alternativas e de colocar propostas. Isso vale também, por exemplo, as câmaras setoriais de preço com participação dos sindicatos, que era a nossa proposta de saída do congelamento, que se constituísse as câmaras setoriais, que pudesse haver uma negociação entre empresários, trabalhadores e governo em termos de política de preços, para que a gente não tivesse um casuísmo ou uma inflação reprimida como nós estamos assistindo. Esse era um conduto, por exemplo, de sair da crise. Ou seja, para o PT, quanto melhor, melhor. Nós vamos apresentar propostas, o governo paralelo, inclusive, vem lançando uma série de sugestões, vamos lançar ainda um programa econômico muito brevemente para a crise econômica do país, e se o governo tiver por julgar oportuno acatar essas propostas, parcial, integralmente, etc., seja qual for o aspecto do debate, nós nos sentimos honrados e vamos continuar lançando alternativas. Agora, nós somos oposição e temos inúmeros motivos para continuar crendo que essa é a melhor contribuição que a gente dá à sociedade brasileira.
Concorda com isso, deputado Alberto Souto? O líder do governo sempre tem uma missão, se não ingrata, bastante difícil. E, portanto, estar ao lado do governo significa sempre ser um advogado de defesa dos planos de administração. Nesse caso, como é que está vendo, de um lado, a função daqueles que, embora criticando, colaboram, ou uma posição como a do PT, que, traçando uma linha de oposição, mantém-se coerente e firme de acordo com ela? Como você sabe, Walter, o presidente da República foi eleito por um pequeno partido. E a sua base parlamentar partidária, o seu partido é pequena. Por consequência, a liderança do governo tem que fazer um entendimento sobre cada matéria que chega ao Congresso. E essa é a nossa função, com humildade, visitar a liderança do PT, visitar a liderança do PMDB, do PDT, do PFL, do PDS, de todos os partidos do PDB, expor as ideias do governo, debater os assuntos, buscar uma alternativa dentro da proposta do governo. E por incrível que pareça, até hoje, todas as matérias do governo, ou pelo menos 99%, foram aprovadas, tendo um sentido muito mais democrático, porque às vezes na matéria que o governo remete para o Congresso tem uma parte do PFL, uma parte do PT, uma opinião do PDT, uma opinião do PMDB, que ao final constitui uma matéria que representa o Congresso Nacional e, consequentemente, a sociedade brasileira. Eu acho que esta forma de governar, esta maneira de entendimento, essa busca do entendimento com o Congresso foi muito importante para o presidente e para a sociedade brasileira. E com a instalação do fórum, agora, no Congresso Nacional, eu acho que vamos ainda horizontalizar mais esse debate com a sociedade, convocando as entidades, sindicatos, empresários, empregadores, trabalhadores, para buscarmos o consenso em algumas matérias. De maneira que o líder do governo tem tido dificuldades por essa falta, por essa fragilidade da sua base parlamentar, mas tem tido alcançado sucesso em decorrência do entendimento que é feito hoje com a sociedade brasileira como um todo, através dos partidos que compõem o Congresso Nacional. O deputado Humberto Souto é do PFL de Minas Gerais. Nós demos aqui uma certa ênfase às siglas, porque nós temos que prestigiar os partidos, realmente partidos, como agremiações representativas. O deputado César Maia do PDT passou para o PMDB, nós temos o PT, temos aqui um deputado do PFL, líder do governo, e temos ali um deputado do PFL do Rio de Janeiro, o ilustre ministro Francisco Dornelles, que omiti na sua ficha inicial também um mestrado e doutorado em Direito Financeiro, aliás, professor titular dessa cadeira. Então, deputado, o PFL, nós vemos, tem mais liberdade, tem mais possibilidade de trafegar diversas correntes, diversas tendências do que o PT, ou o PDT, ou o PMDB, porque eu vejo aqui dois PFLs em posições antagônicas. Não, eu acho que não existe posição antagônica entre o meu PFL e o PFL do ilustre líder Humberto Souto. O PFL apoia o governo Collor e apoia aplaudindo, apoia criticando, apoia sugerindo, porque sabe que o presidente da República é uma pessoa de grande espírito público e que sabe muito bem que apoiar não é receber apoio, não é receber sempre aplausos. O PFL tem um programa que se identifica muito com o discurso apresentado pelo presidente Collor. Muitas vezes nós temos divergências sobre o caminho adotado para atingir aquele discurso, mas eu gostaria de dizer que existe uma identidade muito grande no partido com a política que até então vem sendo conduzida pelo presidente da República. Em alguns pronunciamentos públicos, o deputado Francisco Dornelles nem sempre segue esse preceito pefelista, até porque, pela experiência de ter sido ministro da Fazenda, até por ser um professor de Direito Tributário, pode levar uma contribuição mais pessoal, mais individualizada a esse processo. Mas vamos ouvir agora alguns importantes eleitores. A nossa equipe de produção procurou gravar algumas perguntas de eleitores especiais para os nossos convidados. Por que especiais? Porque são estudantes e professores de economia da USP, da Universidade de São Paulo. Este é o VT que nós vamos rodar, para o qual eu peço a grande atenção dos nossos participantes. Eu gostaria de saber dos deputados qual a parcela de decisão que eles estão tendo na política
política econômica do governo? Até que ponto eles estão podendo vetar ou aprovar alguma decisão que o governo está mandando para o Congresso e como está funcionando isso? A pergunta que eu gostaria de fazer para os deputados participantes da mesa, primeiro diz respeito ao total desrespeito que nós temos tido do governo federal em relação à população. Se coloca plano, se implanta plano, se desrespeita a lei, e nós não temos observado o legislativo numa ação efetiva conseguindo bloquear esse desrespeito. Eu gostaria de saber até que ponto que o Congresso Nacional está disposto a apoiar politicamente o processo de estabilização da economia brasileira. De que forma pode a bancada de oposição ao governo no Congresso, e em particular a bancada do PT, de que forma ela pode atuar para impedir que a política econômica mate o doente antes que lhe seja dada possibilidade de cura? Eu gostaria de saber dos economistas se já não é hora de nós deixarmos um pouco as variáveis econômicas de lado e começarmos a ter em mente que a inflação não é só um problema econômico, mas é um problema psicológico e social. É algo que já está dentro da mente do nosso povo. Eu nunca vi, em toda a minha vida aqui, uma crise de tamanha gravidade como essa que o Brasil está passando hoje. E não é verdade necessariamente que nós vamos sair dela. Muito bem. Então aí as perguntas, e eu acho que eu tenho que dar um tempo para que os deputados dividam. O PT foi citado nominalmente, pode que o deputado Luiz Mercadante responderá. Temos aqui, nós relembraremos então, para que cada um possa responder a uma dessas perguntas, que foram feitas, conforme já disse, por estudantes e professores de economia da USP. Isso logo após o comercial. E no momento em que nós reiniciamos as atividades desse fogo cruzado, eu gostaria de trazer um depoimento pessoal. O telespectador assistiu aí um tape, uma gravação de perguntas feitas por alunos e professores da economia da USP. Para um programa jornalisticamente correto, que é bastante honesto com os seus participantes e com o telespectador, eu quero informar que os 9 deputados presentes não tiveram conhecimento do tape antes de ser exibido. E, portanto, eles vão responder aqui a estas questões levantadas para, numa linguagem esportiva, futebolística, de bate-pronto. Ou seja, lançada a pergunta, cada um deles atribuiu-se a responsabilidade de uma resposta. Eu inicio então pelo deputado Francisco Donello. Qual é o seu tema? Blota, eu acho que o Instituto das Medidas Provisórias dificulta muito a participação do Congresso. É um instituto próprio de um regime parlamentarista adotado num regime presidencialista. Você vê o que ocorre. O governo envia ou baixa uma medida provisória de um determinado plano econômico. No regime parlamentarista, se o Congresso derruba aquela medida, cai o gabinete, entra outro para implementar outra medida. Agora, no regime presidencialista, se o Congresso recusa a medida provisória, o gabinete fica. E pode, inclusive, responsabilizar o Congresso pela não aprovação daquelas medidas provisórias. Por isso, hoje, todos nós recebemos com muita satisfação a decisão do presidente Collor, que foi indicado no seu plano de reconstrução nacional, de procurar implementar esse plano através de legislação ordinária, de leis complementares. E nesse campo, quando esse caminho é adotado, o Congresso hoje tem uma maior participação. A Constituição dá mais força ao Congresso. Eu apenas acho que o Congresso deve procurar se organizar melhor. O Congresso tem que colocar uma certa ordem no exame das matérias, deve fortalecer as comissões e deve estabelecer um mecanismo mais moderno de votação no plenário para que os deputados não permaneçam, às vezes, dias e mais dias em Brasília sem votar uma determinada matéria. Mas eu acho que a participação do Congresso hoje, o Congresso teve a sua participação aumentada no processo decisório por essa Constituição e tem grande responsabilidade em todas as decisões que impliquem uma posição clara e transparente do Poder Legislativo. Deputado Humberto Soto, um dos alunos teve uma linguagem bastante incisiva, falando em desrespeito à população através dos planos que são mandados para o Congresso ou que são elaborados pelo Poder Executivo. E eu gostaria de receber, então, uma informação para ele, para que ele possa ter essa oportunidade. Eu acho que nós não podemos esquecer, o brasileiro tem uma memória muito fraca, que o presidente da República, na hora que assumiu o governo, nós estávamos com inflação de quase 100%, e isso em outros países
em poucos meses chegou a 2 mil, 5 mil, 50 mil %, como foi o caso da Alemanha, que em 5 meses chegou a 45 mil %. Isso é a desorganização completa da sociedade, a destruição da sociedade. Há um ditado popular que diz o seguinte: se você não faz omelete sem quebrar os ovos. Ninguém combate uma inflação como esta, ninguém organiza um país que está devendo 120 bilhões de dólares, que gasta quase 15 bilhões de dólares por ano só no pagamento do serviço dessa dívida, que representa todo o saldo da balança comercial brasileira, com uma dívida interna que era quase do mesmo tamanho. Para você ter uma noção, o pagamento do juro da dívida interna brasileira equivalia a se não me engano, um mês do salário de toda a população brasileira. E o Brasil estava sempre rolando, engordando os mais ricos, e empobrecendo e acabando com a atividade produtiva, destruindo o país. Pegar um país nessa situação e ter que fazer um projeto para restabelecer a credibilidade, para organizar o processo de inflação. Porque você sabe, Blota, o país tem 10 anos que não cresce. O Brasil tem uma década perdida e os economistas dizem todo dia isso. O país, o investidor, para investir no país, seja interno ou externo, ele quer estabilidade. Se você não tiver estabilidade, ninguém vai gerar empregos. O Brasil precisa de criar um mercado de trabalho de 1,5 milhão a 2 milhões de empregos por ano, só para os jovens que completam 18 anos por ano. Então, era preciso que você fizesse um plano efetivamente forte, sério e que cortasse na sociedade como um todo. Estão aí gritando os grandes empresários, estão gritando os banqueiros. Você não está vendo só os operários gritando, você está vendo os banqueiros gritarem, está vendo os empresários gritarem, os oligopólios, os cartórios. Por quê? Porque o projeto do governo ele está abrangendo um todo dentro da perspectiva de desenvolvimento nacional. Então, é claro que você, quando faz um projeto como esse, você causa dor, você faz sentimento. Mas acredito que vamos ter um Brasil melhor, um Brasil com mais horizontes, depois de implantados os projetos que o governo pretende fazer. Deputado Luiz Mercadante, antes de responder aquela pergunta, porque o PT foi citado nominalmente, eu notei aí uma certa inconformação sua. Como esse é um programa de debates, por isso é que se chama Fogo Cruzado, é uma belíssima oportunidade para verificarmos se o deputado Humberto Soto fez uma bela exposição, bastante convicto, aliás, ou se apenas está mais uma vez dependendo do governo aqui no nosso programa. É bom porque eu estava esperando a hora de abrir fogo, agora já está aberta a temporada de caça. É para isso. Bom, eu queria dizer o seguinte, eu concordo que o diagnóstico em que o governo Collor assumiu, e eu acho que eu vou responder duas perguntas basicamente que foram feitas, era muito difícil, inegavelmente era difícil. E, entre outras coisas, quer dizer, combater uma hiperinflação exige uma reforma monetária, um enxugamento da liquidez que foi feita logo no início do governo, 4 trilhões e 600 bilhões de cruzeiros em circulação para 1 trilhão e 400 bilhões de cruzeiros. Agora, um ano depois, esse discurso não dá mais. Quer dizer, nesse ano nós tivemos a maior recessão econômica da história documentada do país, 4,6% do PIB. Nós temos 6 milhões de trabalhadores desempregados, e só 2 milhões e 600 tiveram acesso ao seguro-desemprego, e o governo deixou de repassar, por exemplo, de verba arrecadada do PIS/PASEP, que financia o seguro-desemprego, nada menos do que atualizado nos valores de hoje, 294 bilhões de cruzeiros. Então, o desempregado, que é aquele mais duramente atingido pela recessão econômica e pela política do governo, não teve qualquer tipo de medida de proteção e, sobretudo, inclusive recursos que são arrecadados dos trabalhadores não foram canalizados. Em relação à dívida externa, o governo fez um discurso arrogante na campanha, inclusive subestimando a importância da dívida externa, quando debatia, por exemplo, com a nossa candidatura, e depois de um ano não conseguiu pagar o serviço da dívida e mais. Lançou uma proposta dizendo: eu só pago os atrasados da dívida com uma renegociação do principal. Pois bem, está pagando 2 bilhões de dólares dos juros atrasados, 100% da dívida desse ano para o setor privado, 30% da dívida para o setor público e não teve nenhuma renegociação. O que eu quero dizer não é simplesmente para constatar as dificuldades, é que esse caminho, o eixo do programa desse governo, que é a ideia simplificatória de que abrindo a economia, privatizando o Estado e deixando e fazendo concessões internacionais, nós vamos retomar o dinamismo do mercado e resolver os problemas da economia, mostrou, o balanço é esse que nós estamos colhendo. Portanto, é hora de rever essa política econômica. Porque se tem 10 anos de estagnação econômica, agora estamos andando para trás, é evidente que uma parte da estrutura produtiva teve dificuldade de investimento, não tem modernização e tem que ser enfrentado esse problema. Mas só vai ser se nós resgatarmos capacidade de investimento, de poupança pública, de poupança privada e colocarmos à disposição do processo produtivo. Só vai ter se nós tivermos seletividade, porque caso contrário, quer dizer, não basta mais um ano depois dizer 10 anos, agora 11 anos. Para isso você precisa combater a inflação, organizar a economia, renegociar a dívida externa.
O Mercadante sabe perfeitamente que o governo pegou a dívida externa com um ano de atraso de pagamento de juros, que banqueiro não passa a mão na cabeça de ninguém, que o governo, para renegociar esses juros atrasados de 8 bilhões de dólares, teve um trabalho imenso. O governo está preservando a economia nacional. O governo está com a diretriz absolutamente correta no momento em que ele não quer pagar acima da possibilidade do Brasil pagar, acima de 30%, ou seja, reservando uma parte das economias nacionais para ser reinvestida no próprio investimento nacional, porque não há poupança externa. Desde 82 o Brasil não recebe um tostão de dólar, não recebe um dólar internacional de poupança. Pelo contrário, o Brasil pagou mais de 80 bilhões de dólares de 82 para cá. E como você poderia, com banqueiros, negociando com banqueiros que não são criancinhas de escola, renegociar uma dívida dessa sem você pagar qualquer coisa? Agora, sabe o Mercadante que os 2 bilhões de dólares que vão ser pagos não serão em um ano. Serão a parte desses 2 bilhões de dólares são pagos em até 6 anos. Segundo, você tem dispositivos dessa renegociação que estão amarradas para você negociar o resto e o estoque da dívida dos 60 bilhões de dólares que faltam negociar, de maneira que o governo está negociando com competência e com seriedade, sem entregar a soberania nacional. Falta uma questão que parece... Vamos ouvir o deputado César Maia, depois eu volto ao Mercadante. Me parece fundamental, inclusive aproveitando um gancho para responder uma pergunta, me parece, de um professor que perguntava como apoiar o programa de estabilização do governo. Essa foi a pergunta colocada. Muito bem, eu acho que uma coisa está faltando. Está faltando, primeiro, estabilidade das regras do jogo. Vamos imaginar, nós estamos no programa Fogo Cruzado. Na semana que vem, muda de nome para Fogo Cruzado Novo. E sai o Blota, entra comentarista. Na outra semana, muda para Fogo Cruzeiro e entra outro. E o programa vai perdendo credibilidade. Então é fundamental a estabilidade das regras do jogo. O segundo lugar é o problema do sentido, da direção para onde que nós vamos. Porque não adianta nada nós sairmos na rua sabendo que a gente deve evitar ser atropelado. Mas qual é o sentido? É fundamental que o país discuta desenvolvimento, que quer dizer emprego para a população, desde já, imediatamente. Para onde nós vamos? Se você tem um programa de estabilização que não tem nexo com a retomada, o estilo, os parâmetros básicos do estilo de desenvolvimento daqui para frente, a estabilização conduz a lugar nenhum e os agentes econômicos, trabalhadores, empresários, profissionais e o próprio governo não atuam de forma cooperativa. Uma coisa que eu tenho sentido no governo, falo com toda lealdade, Humberto, que você me conhece e sabe que eu faço uma oposição leal, cooperativa, responsável. Séria. O que eu sinto é que o governo opera bem em laboratório. O governo formula até bem, mas implementa muito mal. No primeiro ano, eu até entendi a inexperiência da equipe econômica, mas era melhor assim do que voltar com os experimentados que tinham servido aos regimes autoritários. Mas passamos um ano e nós estamos sentindo essa deficiência de novo. O governo formula bem, o governo entra de forma razoável nos problemas, na hora de gerenciar, de administrar, a implementação é bastante precária. Por isso eu tenho insistido, só concluindo, eu tenho insistido que o governo, nesse momento, depois de medidas importantes para a neutralização do sistema financeiro, está administrando o congelamento. Isso vai aonde? Do meu ponto de vista, o que eu disse no início, vai a lugar nenhum. Agora, eu queria... Com licença, eu vou ter que interromper o programa, você conhece bem os imperativos da nossa televisão, mas antes de devolver a palavra para a réplica, até já é tréplica, porque ele já falou 2 vezes, eu ouvirei logo após a abertura o deputado Francisco Dornelles. E depois, na sua resposta, lembre-se de acrescentar, então, a resposta também àquelas questões levantadas pelos alunos e professores. Nós já voltamos. Bem, nós estamos aqui no Fogo Cruzado sob o império dos problemas econômicos. Dentro de um complexo democrático, divididos os poderes entre executivo, legislativo e judiciário, o poder legislativo emerge agora com uma grande força e corresponsável pela solução de vários problemas que antes só ficavam com o poder executivo. Problemas que foram sempre divididos em 3 campos, o político, o econômico e o social. Hoje interpenetraram-se tantos problemas políticos e econômicos que eles deverão ser respondidos pelos economistas e políticos ao mesmo tempo. Daí esta dúvida aqui surgida de quem é que está certo a respeito, e eu quase pediria ao deputado Francisco Dornelles para desempatar, mas ele também tem a obrigação de responder uma pergunta feita pelos nossos alunos e professores da economia da USP.
Deputado Donete. Eu queria pedir autorização ao deputado Mercadante para abordar um problema por ele levantado em relação ao seguro-desemprego e que vem sendo apresentado com frequência na imprensa em relação à contribuição da Previdência. Veja só, quando a pessoa paga uma contribuição de Previdência ou quando você vai os recursos destinados ao seguro-desemprego, isso não significa que aquele montante tem que ficar depositado na conta do Ministério da Previdência. O governo tem que trabalhar com uma caixa única. Aquilo obrigatoriamente tem que ser gerido pela ministra da Fazenda e ficar depositado realmente no Banco Central. Agora, no momento em que a contribuição é devida, no momento em que o seguro-desemprego é devido, aí o governo não pode atrasar nesse pagamento. Agora, não tem sentido deixar esse dinheiro numa conta bloqueada da Previdência Social ou do Ministério do Trabalho. Realmente você tiraria do governo uma grande possibilidade de fazer política monetária. O pagamento tem que ser feito no dia e na hora, mas isso não significa que os recursos, antes de chegar o momento do pagamento, têm que ficar na conta do Ministério da Previdência Social. O outro ponto, se você me permitir, é o problema da dívida externa. Eu acho que eu participei de quase 100 negociações externas na área fiscal, na área de comércio internacional. E a negociação nunca é um ato unilateral. Negociação, como sempre, tem duas partes numa mesa. E você nunca tem a negociação que você quer. A negociação ideal é a negociação possível. Eu acho que o embaixador Jorge Dauster está conduzido com muita competência essa negociação internacional. Eu acho que ele, num determinado momento, quando o governo assumiu, o governo não tinha, naquele momento, condições de pagar os juros, inventou uma série eu diria até de fantasias, e contribuíram muito para atrasar o pagamento do juro, até com algumas propostas sem sentido naquele momento, mas ele alcançou o objetivo. O governo atravessou o primeiro ano sem pagar os juros. Agora, chegou um momento que o governo não pode ficar mais encurralado. Ele tem que abrir a negociação, ele tem que chegar a um acordo com o sistema financeiro internacional. Você veja o seguinte, Mercadante, eu tenho a impressão que se o governo pagasse esse ano os 2 bilhões de dólares, ou seja, o montante inicial e um percentual de 30%, não é inicial, e o restante até o final do ano, só o que ele poderá receber do Banco Mundial, do Banco Interamericano e mesmo até do Fundo Monetário, sem falar na possibilidade dos recursos do Fundo Japonês, eu acho que é um montante muito maior que os 2 bilhões que ele vem a pagar. Além disso, eu acho que o governo tem todas as condições, está um quadro propício para ele fazer um acordo sobre a dívida de médio e longo prazo. Eu acho que isso é importante para você retomar a entrada de algum fluxo externo no Brasil, que só poderá vir no primeiro momento através de organismos internacionais e que estão bloqueados em decorrência dessa ausência de negociação. Bem, a palavra vai ser só sua agora, a partir desse instante, porque tem que responder e acrescentar ainda a resposta, conforme nós já dissemos várias vezes. Porém, eu não gostaria de particularizar muito os debates em torno da dívida externa, que seria um dos aspectos mais importantes para ficar um pouco mais no global da política econômica do governo e seus reflexos sociais e, portanto, a Luiz poderá responder a tudo isso. Ao global, mas antes eu queria responder em relação ao problema do seguro-desemprego. A Lei 8.190/90, que começou a vigorar a partir de junho do ano passado, ela é absolutamente clara no seu artigo 9º. No artigo 6º diz o prazo que o governo tem que repassar as parcelas do PIS/PASEP, e no artigo 9º ela diz que se o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, que é o fundo que financia o seguro-desemprego, tiver um superávit de caixa, esses recursos devem ser aplicados pelo FAT, que é fiscalizado por um conselho onde participam as centrais sindicais e representantes do governo, para que no momento recessivo, quando aumenta o número de desempregados e cai a arrecadação fiscal do PIS/PASEP, ele tenha condições de dar cobertura ao seguro-desemprego. Primeiro. Em segundo lugar, o seguro-desemprego hoje tem uma série de restrições. Quer dizer, 4 anos de carteira assinada, 36 meses pelo menos de trabalho ininterrupto, por um prazo muito curto, por um valor pequeno, de 70% do salário mínimo a 1,5% salário mínimo. Por tudo isso, nós temos 6 milhões de trabalhadores, é só andar no grande centro de São Paulo e as capitais, Rio de Janeiro, eu sei que o senhor está vendo isso, de milhões de trabalhadores que não têm nenhuma forma de sobrevivência nesse momento diante da recessão econômica. Portanto, eu acho que é um crime. O governo está desrespeitando claramente uma lei que o Congresso aprovou. Nós estamos entrando com um mandado de segurança exatamente para que se cumpra a lei. Nós só estamos solicitando que o governo cumpra aquilo que ele aprovou e não vetou,
que é o dever de repassar ao FAT os recursos do PIS/PASEP. E de outra parte, o Congresso devia estar discutindo como flexibilizar o seguro-desemprego e mais, como lançar, por exemplo, com esse recurso, um programa de requalificação profissional, como qualquer sociedade civilizada tem para os desempregados em momento de crise. Em relação à questão da dívida externa, eu concordo que a negociação é muito dura. E nós dissemos isso durante todo o período da campanha. Quem dizia que era fácil, que nós queríamos dar um calote na dívida e que bastava negociar descentralizadamente por empresa, o César participou comigo de vários debates em relação a isso, era a equipe do governo, e aquela proposta ficou a ver navios, porque evidentemente o lado é muito mais complexo. Agora, mas isso passou. O que está acontecendo? O governo está voltando a pagar os juros atrasados, disse que não pagaria sem uma renegociação. Você colocou 3 mestres de economia. Discutir com esse pessoal é muito difícil. Porque ele diz o seguinte: o governo... Em geral, o governo fala sozinho. O debate é difícil. O governo que negocia. Não, ele diz o seguinte: o governo vai pagar 2 bilhões de dólares como se fosse uma verdade insofismável. E não é assim. Não, o governo já está pagando 100% da dívida vincenda do setor privado. 30% da dívida vincenda no setor público. E firmou um acordo que pagará 2 bilhões de dólares. O que eu quero dizer, Humberto, o governo não pagará mais de 900 milhões de dólares. Esses 900 milhões de dólares são divididos em parcelas. Há uma série de mecanismos desse acordo. Não é com essa facilidade. Os mecanismos são 2 importantes, inclusive. São mecanismos importantíssimos. Está no Senado. O Senado vai levar aí 1 mês para debater sobre isso. São 2 mecanismos importantes. São 2 mecanismos importantes. Não é por aí. É acabar com os juros flutuantes. Da campanha eleitoral. Vou explicar aqui. São 2 mecanismos. O presidente devia ter feito aquilo? Não, vou explicar. São 2 mecanismos importantes. Um é o intervalo entre mínimo e máximo na taxa de juros, que quebra o princípio dos juros flutuantes. E o outro é o alongamento do perfil, quer dizer, a securitização, como se chama, dos juros atrasados, que é uma coisa que os banqueiros têm restrições. São 2 avanços. Agora, avançou no varejo e não avançou no atacado. Porque qual é o problema do atacado? O atacado é o problema principal da dívida. Isso não foi resolvido. E quero fazer um outro alerta. Se o governo insistir nesse caminho de pagar o serviço da dívida esse ano, mais os atrasados do ano passado, com a devolução dos cruzados que ainda restam a partir de setembro, que são só da classe média, do assalariado, da família. Porque para as empresas já se devolveu, 94% Estou falando com você que os mestres são difíceis. É exatamente isso. O governo não vai pagar mais de 30% da dívida. O governo não faz nenhum acordo nesse sentido, porque sabe que o país precisa da diferença para reinvestir. O governo está apelando para o judiciário que ele tem um projeto, um programa para devolver os cruzados em 12 meses. Então, o governo está dizendo que não vai pagar aquilo que o doutor Tancredo, o saudoso Tancredo dizia, não se pode pagar a dívida com suor e com sangue do brasileiro. O governo está seguindo exatamente esse caminho que o Mercadante está dizendo. Com licença, agora, por favor, não chamar novamente o deputado Aloysio Mercadante, porque dívida externa, por acaso, é um tema para um futuro fogo cruzado. Ainda é prematuro nós entrarmos nisso. Eu gostaria de amarrar um pouco mais agora o PT. Conclua e volte então àquela pergunta ao PT e aquela coisa que eu me lembro que aquele moço disse com muita firmeza. Vamos deixar de lado um pouco as variáveis econômicas para lembrar que a inflação também tem um processo psicológico e social. É nisso que eu quero ouvir o deputado Mercadante. É o seguinte, eu quero lembrar, por exemplo, que a Polônia acabou de renegociar, cancelar 50% da sua dívida, inclusive o Brasil. Tem 2 especificidades. Acabou de ser perdoado. Como você está falando as coisas com força terminar? A Polônia acabou de ser perdoada em 50% da dívida americana. Não só americana, inclusive com o Brasil, vocês cancelaram 1,5 bilhão de dólares. Sim, aí o Brasil foi antes disso. A do Brasil foi anterior a isso. Eu quero só lembrar o seguinte, que é muito importante isso que aconteceu. Agora, a Polônia tem 2 características. Primeiro, uma motivação ideológica. E segundo, é uma dívida fundamentalmente pública, do setor público. Mas eu acho que nós temos que tirar lições dessa experiência da Polônia e o governo lançar uma proposta mais criativa de tratamento da dívida externa, e acho que o momento é agora, porque em 92 nós vamos ser sede de uma conferência internacional da ONU, com mais de 150 chefes de Estado, que vem para cá discutir a problemática do meio ambiente. E a motivação ambiental hoje é mais poderosa do que a motivação ideológica. Então nós vamos tentar fazer, garantir a soberania do país, uma proposta de transformar os recursos serviços da dívida externa no fundo de investimento e proteção ambiental, e mais do que isso, fazer política internacional articulando os países devedores da América Latina por uma saída criativa do problema da dívida. Quanto à pergunta que foi feita lá, agora, eu quero voltar? Agora, não, a pergunta não dá para voltar? Fica para frente, não iria reduzir o tempo. De modo que, como eu ouvi aqui, eu tenho ainda 1 minuto, eu ouvi aqui um graças a Deus no meio da discussão. Graças a Deus o quê, deputado Zé? O governo mudou. Na campanha ele fez um discurso demagógico sobre a dívida externa e na hora que governou, que sentiu que aquela proposta era inviável, ele
adequou o discurso dele. Eu acho que quando melhora, é bom para todo mundo. Agora, eu insisto, Blota, que é fundamental que a gente tenha uma visão da floresta. Quer dizer, não se pode continuar discutindo esses detalhes soltos sem saber para onde nós vamos. Nós estamos rumando para onde? O país precisa discutir, e precisa discutir com muita urgência, a questão do desenvolvimento econômico. Vamos nos desenvolver outra vez no mesmo estilo dos anos 50 e 60? Eu acho que não. As condições são diferentes, já vivemos num mundo globalizado, a questão ambiental ganhou essa relevância que já foi dita aqui. Nós vivemos numa sociedade em que a demanda pode hoje vir pulverizada, porque o indivíduo tem outro tipo de informação, tem outro tipo de capacidade de colocar os seus problemas. Nós precisamos discutir um programa de estabilização para terminar com a inflação com esse sentido também. Terminar esse bloco, apenas para corrigir, eu acho que não seria demagógica, eu acho que a palavra é muito dura. Seria o presidente tinha uma visão... Errou, tá bem, errou. Errou e consertou agora, melhorou. E melhorou, mas só concluindo, não é demagógico. Só concluindo. Então, concluindo. A discussão da estabilização, lutar contra a inflação, como é que eu posso pedir solidariedade, atos de cooperação, de sacrifício de trabalhadores, empresários, governo, se a gente não sabe para onde que a gente vai, se não há nexo, se não há rumo? Então é básico que essas medidas todas que tratam de preços, de salários, que tratam de correção monetária, correção da política das contas do governo, de política fiscal, elas venham agrupadas nessa discussão que é urgente sobre desenvolvimento. Muito bem, eu interrompo neste ponto para chamar o nosso próximo intervalo comercial e ainda lembro que no último bloco nós temos ainda duas respostas que estamos devendo àqueles estudantes e professores e depois poderemos encerrar o programa. Nós já voltamos. No encerramento do bloco anterior desse Fogo Cruzado, eu interrompi o deputado César Maia, que foi chamado a opinar sobre a discussão Humberto Souto Aloysio Mercadante, mas me parece que ele ainda tem um pronunciamento de resposta a uma pergunta que aqui foi enviada. Eu diria duas, né? A inicial, que foi a questão do salário. Acho que falar em nível de negociação antes de nós termos uma lei regulamentando as relações capital-trabalho é deixar o trabalhador exposto. E acho que a proposta do salário mínimo do governo recuou muito, inclusive em relação à lei atual, que sinaliza uma cesta do trabalhador com valor determinado, até recua em relação ao discurso de campanha do presidente da República, que falava que, no mínimo, quando ele saísse, o trabalhador estaria ganhando. Ele usou essas palavras, $150 no mínimo. Portanto, a gente tem que ter um sinal nessa direção. Aquela pergunta a respeito de como apoiar um programa de estabilização, eu vou lhe dizer, Blota, com muita sinceridade. Eu acho que o governo perdeu a grande oportunidade, no ano passado, de controlar, de resistir às pressões dos sócios da inflação brasileira. Parte do sistema financeiro, do grande comércio varejista, os próprios governos que vivem da inflação, e nesse momento, sem a legitimidade que ele tinha anteriormente, pelos insucessos que ele enfrentou no ano de 90 e ainda enfrenta, eu acho que é fundamental, e falo isso com a maior responsabilidade do mundo, pela gravidade do momento que nós podemos enfrentar daqui a 3 ou 4 meses. É fundamental que o governo e que a sociedade tenham um instrumento de controle e de garantia da sua moeda. O governo não tem mais essa autonomia que tinha no ano passado. Eu estou encaminhando, por isso, junto com o deputado Francisco Dornelles, um projeto para a criação de um Banco Central independente, como existe na Alemanha, nos Estados Unidos, como existe em tantos países, que será um instrumento fundamental para que o governo, jamais fragilizado, possa resistir às pressões daqueles sócios da inflação. Não é isso, Francisco? É isso mesmo. Muito bem. Eu queria só voltar às duas questões que me foram postas lá atrás, que era uma pergunta da professora Leda Maria, da USP, sobre que a política econômica pode matar o doente sem que tenha um remédio. E a pergunta do professor Bernardo Kucinski, da Escola de Comunicações, que falou que a crise é tão grave que nós podemos não sair da crise, nós temos que trabalhar com essa possibilidade. Quer dizer, não é verdade que nós vamos sair da crise, sair dela. Exatamente. Eu queria dizer o seguinte, nós somos um país com um potencial imenso. Quer dizer, e a história econômica demonstrou isso. Nós somos o país com a maior taxa de crescimento do PIB do último século. Um país que cresceu no pós-guerra 7,5% ao ano. Um país que se industrializou, que se diversificou. Um país, portanto, com imensas possibilidades para o século XXI. Agora, essas possibilidades só se realizarão, primeiro, se houver democracia. E nisso esse governo tem muito ainda que mudar para, de fato, se dispor a negociar com a sociedade civil, ter uma relação mais aberta, mais criativa com as forças políticas do país, para que a gente possa, de fato, encontrar um caminho mais sólido e duradouro para o desenvolvimento. Em segundo lugar, se nós modernizarmos as relações de trabalho,
nesse sentido, o direito à negociação coletiva, a nova organização sindical e, sobretudo, uma política salarial que aponte claramente para a distribuição de renda. Quer dizer, a retomada do crescimento só se dará com a participação das forças vivas do país. Eu acho que é um grande equívoco a gente achando que abrindo a economia, virão os japoneses, os europeus, os americanos investir no país. Não é isso. O capital é covarde. Ele só vai para onde tem rentabilidade e estabilização. Se nós não tivermos retomada do crescimento, ele não vai vir investimento externo para cá. E nesse sentido, esse ajuste, se nós tivermos estabilização e retomada do crescimento, nesse sentido, o esforço de recuperar a capacidade de investimento da economia brasileira e a modernização das relações de trabalho para que os trabalhadores, a força viva, a capacidade de produzir riqueza seja dinamizada e a gente possa aumentar. Isso passa por uma política salarial e por direitos coletivos. Com essa política de arroxo, desemprego, recessão e não negociação, dificilmente nós vamos recuperar esse governo está fazendo? O governo está com 6 projetos no Congresso de modernização e de competitividade industrial. 6 projetos. Danização, transferência de tecnologia, modernização no aperfeiçoamento, na competitividade das empresas. 6 projetos. Mas só de incentivos, Humberto. Por enquanto ainda não entrou com um projeto quase importante. O que é a reforma dos postos? Reforma dos postos, modernização dos postos, é estrutural? Não. Lei de informática que está chegando. Está chegando. Está chegando. Não, lei de informática já chegou. Está chegando. O planinho já está no Congresso. Software está chegando. É um conjunto de reformas estruturais importantíssimo que o governo está fazendo, modernizando a economia brasileira. Com licença, deputado. Isso que o mercado está dizendo, o governo está fazendo. Nós estamos caminhando para o encerramento. O deputado Francisco Dornelles ficou com a palavra presa na ponta da língua e tem o direito de encerrar. Eu acho que a meta de qualquer política econômica do governo, de qualquer governo, é sempre o crescimento econômico e uma melhor distribuição do fruto desse crescimento. Agora, você não tem condições de crescer com a inflação de 80% ao mês. De modo que eu discordo apenas quando o deputado César Maia considerou que o primeiro ano da política econômica do governo foi um fracasso. Eu não considero fracasso. Insucesso. Eu acho o seguinte, houve alguns erros operacionais, mas o governo conseguiu reduzir uma inflação de 80% a 20% ao mês numa economia até livre. Eu acho que o governo agora está com um problema muito sério. Ele tem que realmente voltar à economia de mercado, ele tem que rapidamente eliminar, acabar com esse congelamento de preços, permitir a livre negociação dos salários nesses 3 meses que ele tem diante dele. Eu acho que aí, com uma inflação mais debelada, com uma economia mais livre e com uma dívida externa negociada, é que você pode abrir o caminho para a retomada do crescimento econômico com maior investimento. Muito bem, eu quero cumprimentar o Dornelles, porque é exatamente isso, e o governo está fazendo isso. O tabelamento, o governo teve que ir para o tabelamento, e você sabe por quê, Sérgio? Porque numa economia cartelizada, numa economia cheia de privilégios, você dificilmente conseguia fazer um projeto. Hoje é a sala da velha, ela sentou em cima dos preços e ela determina a saída. Isso é temporário. Eu não disse é temporário. Eu não disse isso é temporário. Eu não discuto a necessidade da trégua de preço. Eu não discuto a trégua de preço naquele momento. Agora, transformar isso. Mas não está transformando. Está sim, Humberto. O congelamento hoje é o objetivo da política de curto prazo. O governo chama a Câmara Setorial de forma estática para legitimar um recongelamento de preço. Isso não vai lugar nenhum. Deputado César Maia, vamos dar a Você sabe bem perfeitamente, vamos tratar com mais intimidade. Que as câmaras setoriais foram instaladas tem uma semana. Sim, mas lógico, mas foi aprovada há 3 meses. Aprovada, nós fizemos a proposta aprovadas há 2 meses. Dissemos que essa era a saída da negociação. Mostramos o exemplo da Argentina na indústria automobilística. As primeiras negociações estão dando certo. Continua sentando em cima dos preços. As primeiras negociações estão dando certo. Não é possível você também soltar os preços. Você viu o que aconteceu em novembro? Os remédios subiram 1.200% no mês. Os carros, sem ter carro para entregar, subiram 100% no mês. Quem apostou na liberação do preço foi o governo. Mas eu concordo que esse governo está dando demonstração de abertura e de busca da modernidade eu vou te dizer uma coisa. Agora, não é possível, não é possível num país como o nosso, cheio de vícios e de defeitos, onde o empresário aprendeu a ganhar dinheiro, inclusive no setor financeiro, esqueceu do setor produtivo, que o Brasil fosse permitir que acontecesse e voltasse novamente a inflação, que aí, sim, é o sepultamento da esperança. Tudo que eu, como deputado de oposição, puder fazer para cooperar para essa estabilização, eu farei. E a minha crítica tem essa direção. E a verdade? A insistência em transformar toda a política deflacionária em política de administração de um congelamento
que não vai resistir muito tempo, com câmbio atrasado, Mas é verdade. com preços públicos E o governo não atrasados, quer isso? com déficit público continuando, daqui a 3 meses vai jogar um custo muito alto para a nossa economia, para a nossa sociedade. E não foi por falta de alerta e nem de proposta. Mas o governo não quer isso. Foi nossa, o governo não quer não isso. utilizou. Não Você pelas sabe- intenções, mas Não, a gerência leva nessa direção. Com licença agora, É o casuísmo. com licença. Há uma fatalidade, Meus meu caro amigos. amigo telespectador, em programas de debate. É sempre no último round que a coisa pega fogo. Mas notem que nós procuramos trazer aqui, pelo menos, que cada um tivesse a liberdade de expender todos os seus pontos de vista dentro do que se chama, em democracia, o processo contraditório. Ninguém pretende esgotar assunto de tamanha magnitude, de tamanha importância, num único programa. É evidente que fogo cruzado, que é reservado exclusivamente aos nossos congressistas, para que eles tragam aqui as suas ideias perante o seu público e o seu eleitor, repetirá, até com outros elencos, os mesmos temas. Nós voltaremos a cada semana e aguardamos, por parte do telespectador, as suas cartas, a sua manifestação. Enviem diretamente para esse programa Fogo Cruzado da Rede Bandeirantes, Rua Radiantes 13, uma cobrança ao seu deputado, aqueles que se lembram em quem votaram e por que votaram nesse deputado. Nós desejamos entrevistá-los para que eles respondam de viva voz aos seus eleitores. Excelências, muito obrigado pela participação, deixaram a sua atividade, alguns vieram até São Paulo exclusivamente para esse programa. Em nome da Rede Bandeirantes, eu agradeço, encerro o programa e desejo boa noite a todo o Brasil.